Oi de novo, meus queridos coiotes. E também minhas papaléguas. Essa vai completamente no improviso. Às vezes ainda penso uns segundinhos antes, dessa vez não é isso. Meu povo, mais de 40 perguntas aqui, hein? Começar a responder vocês. Muita coisa absolutamente aleatória, fora de qualquer sentido. Mas vamos lá. Luiz, 2 underlines C, depois eu desconfio que 3 underlines F. Além dos laterais, qual outra posição você acha que está mais carente na seleção brasileira hoje? Você está induzindo que eu acho que os laterais são uma posição carente, e eu concordo. Mas eu não acho que seja assim tão dramático, porque é uma posição que dá para adaptar e não é que o Brasil tenha maus laterais, acho que não tem. Tudo bem que não tem os Roberto Carlos, Marcelo, Cafu, que teve anos atrás. Mas acho que o Danilo cumpre muito bem. E eu gostaria de ver mais o Caio Henrique, que agora se machucou com gravidade, deve voltar só no ano que vem, teve problema de ligamento cruzado do joelho, mas que já algumas temporadas vem jogando bem no Mônaco. Mas a posição que eu acho mais carente é de centroavante. Porque falta um 9 que faça muitos gols pela seleção, que termine muitas jogadas. Eu acho que as laterais não é assim tão dramático, porque o Brasil tem pontas que atacam muito bem. Então, você não precisa de ter esses laterais que eu citei aqui gerando o jogo toda hora, porque os seus pontas resolvem esse problema de atacar pelos lados. Acho que o problema é a finalização das jogadas. Não sei se já está na hora do Gabriel Jesus de novo ter mais continuidade como 9 da seleção. Ele nunca entregou tanto na seleção como em clubes. Eu acho que quando eu vejo o Gabriel Jesus jogar em Manchester City e depois principalmente Arsenal, acho que é uma temporada, apesar da lesão que ele teve na temporada passada, uma temporada e pouca dele no Arsenal boa, eu acho que talvez esteja na hora dele voltar para a seleção para tentar dar o mesmo desempenho que ele dá por clube. Mas falta um 9 super potente. Né? Em alguns momentos parecia que seria o Richarlison, teve uma queda grande de rendimento. Falta essa figura. Falta essa figura para o Brasil. Giga Gasperin. Por que é tão difícil surgir técnicos novos e bons no BR? Surgem poucos e no final são os mesmos. Eu concordo com isso. Eu acho que eu já falei isso aqui outras vezes e tem um Fred Beckler explica treinadores, alguma coisa assim, que a gente fala sobre treinadores brasileiros. A urgência por resultados no Brasil, a falta de compreensão dos clubes de que o trabalho tem que ser de médio e longo prazo e a fácil demissão a todo momento, colocando a culpa no técnico e não às vezes na própria diretoria que montou um mau elenco, que planejou mal uma temporada, que não montou um elenco condizente com a forma de jogar preferida daquele treinador, faz com que os técnicos queiram ganhar de qualquer forma. Garantir a vitória hoje sem o como, eu acho que o como você ganha é muito importante, porque de vez em quando a bola pode entrar ou não, mas se você sabe como você está fazendo e por que você está fazendo as coisas, a chance de no médio e longo prazo você ganhar mais que perder é muito maior. E como os técnicos brasileiros estão sempre com a corda no pescoço, eles tendem a jogar de qualquer jeito, fazer os times jogarem de qualquer jeito, e eu acho que é o que acontece muitas vezes, e por isso eu acho que a gente tem uma formação incompleta de treinadores no Brasil. Outra coisa também é que os técnicos brasileiros eu acho que precisavam sair mais. Sair, estudar fora, talvez tentar trabalhar em outro lugar antes de trabalhar no futebol brasileiro, exatamente para se diferenciar, para aprender outras culturas futebolísticas. Eu acho muito importante esse intercâmbio, que eu acho que começa a melhorar alguma coisa no Brasil com a chegada de técnicos estrangeiros. Não serão todos os técnicos estrangeiros, evidente, que farão sucesso, porque só um pode ganhar no final das contas. E muitos times têm a ambição de ganhar, né? Outra coisa é o Vojvoda no Fortaleza, que é um clube que evidentemente não tem a mesma obrigação de títulos dos grandes de São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul, e que ele consegue desenvolver um trabalho para manter e melhorar o Fortaleza ano a ano. Então, o Vojvoda está dentro das expectativas do clube e das possibilidades do clube também. Outra coisa é que se você não ganha no Corinthians, você é um derrotado, se você não ganha no Flamengo, se você não ganha no Cruzeiro, e por aí vai. Mas eu acho que está crescendo a cultura de que é melhor deixar os caras trabalharem. YN Guimarães, Beckler, acha que Pedri faz menos falta nessa temporada? Acho que sim, né? Porque tem mais opções. Primeiro que tem o João Félix, que compõe um quarto meio campista, então ganhou uma opção mais ofensiva. Segundo que tem o Gundogan. Então, e tem o Fermin Lopes aparecendo também. Então na outra era a conta do chá. O Barcelona tinha Busquets, De Jong, Pedri e depois o Gavi, mas tinha 3 ou 4 para 3 ou 4 posições. Nessa tem 5, 6, se a gente for somar Gundogan, Firmin e João Félix, tem 3 opções mais, perdeu o Busquets, mas chegou o Oriol Romeu, então tem 3 opções mais do que nas outras. Isso faz com que ele seja
a falta dele seja menos notada. Mas quando machuca ele e o De Jong, aí eu acho que já pesa bastante. Rogério Gomes, 22. Qual a sua opinião sobre a passagem de Lucha no timão? Teve um bom momento, que foi suficiente para o Corinthians chegar em 2 semifinais, né? A semifinal da Copa do Brasil e a semifinal da Sul-Americana, que ainda está vivo. Então, algum bom momento levou o Corinthians até ali. Alguns bons pontos conseguidos no Campeonato Brasileiro. Teve uma sequência, acho que de 7 ou 8 jogos sem perder no Brasileiro, que também fez com que o time se afastasse da zona do rebaixamento, mas é um trabalho sem uma impressão digital, né? Não tem um carimbo Luxemburgo do que foi feito esse ano no Corinthians. Alguns jovens foram alçados ao time de cima, é verdade, principalmente o Moscardo, mas não sei o quanto vai ficar da passagem do Luxemburgo no Corinthians nessa temporada. No final das contas, é o que eu estava falando antes dos treinadores. Um bom trabalho, 3 boas semanas, 3 más semanas e tal, mas eu acho que o como não está muito claro. O que o Luxemburgo foi fazer no Corinthians não está muito claro, além do que tentar ganhar alguns jogos e vendo o que podia dar. Lucas Herbru. Alguma novidade sobre o Vitor Roque e a lesão? De que forma ele poderá ajudar o Barça atual? Cara, ele pode ajudar dando descanso para o Lewandowski. É uma temporada que vai ser muito necessário fazer rotações. Pode ser que o Lewandowski se machuque, apesar de ter um físico invejável e condição muscular poucas vezes alcançada por um atleta que joga futebol. Pode se machucar. Então a gente viu contra o Mallorca. Não jogou o Leva, jogou o Ferran Torres. Se joga o Vitor Roque, acho que a capacidade de definição do Vitor Roque é maior que a do Ferran. Tem outras características também, né? Ele é mais explosivo, ele, como os comentaristas gostam de dizer, ele ataca mais o espaço. Então, defesa fechada, ele vai querer avançar, receber bola em profundidade, receber bola na frente, correr mais do que jogadores que querem mais a bola no pé. O Ferran, por exemplo, contra o Mallorca, a melhor coisa que ele fez foi 2 ou 3 vezes que ele saiu da área, puxou o jogador, deu um passe de primeira para a entrada do Rafinha. Por exemplo, aquele gol que o Rafinha perde aos 45 minutos, quando estava 1-1. Então o que o Vitor Roque pode dar é isso, é descanso para o Lewandowski, é uma característica diferente do que quem é o falso 9 quando o Leva não joga, que é o Ferran, faz. Acho que é isso que ele pode dar. E sobre a lesão, nenhuma novidade. 10 a 12 semanas fora, 2 meses, 2 meses e meio, não joga mais esse ano para se recuperar e se o Barcelona tiver fair play, trazer ele em janeiro. Arthur Araújo, 835. Marcelão, o Barça com esse tanto de lesões tem que se preocupar mais com o Porto? Sou seu fã. Muito obrigado, Arthur Araújo. Uma pena que eu não posso dizer o mesmo sobre você. Não conheço o seu trabalho. Você tem uma foto do João Félix, então não dá para dizer que eu sou seu fã. Assim, não tanto de lesões, né? Atualmente machucados, Frank de Jong e Pedri. Tem 2 jogadores fora. Tem que se preocupar com o Porto, porque o Porto é muito rocoso em Champions. O Sérgio Conceição é um time que é um treinador que sabe fechar bem o time para jogar em contra-ataque. Ao mesmo tempo pressiona muito, no Estádio do Dragão é um time muito vibrante. Então o Barcelona pode ter um adversário melhor tecnicamente e com mais energia, por exemplo, do que Mallorca e Celta, que já deram muito trabalho. E vamos ver como é que o Barcelona responde. Eu acho que os 2 últimos jogos, depois dos 2 bons jogos que o Barcelona teve, dão uma baixada no que o Barcelona parecia ser, para muita gente, um time imbatível, porque tinha ganhado de Betis e Antuérpia. Mas não por conta das lesões. Simplesmente porque é difícil jogar contra o Porto e a gente ainda não sabe exatamente qual que é a cara desse Barcelona. Esperar um pouco mais para ver a evolução desse time. Ronaldinho, Ancap 17. La Liga voltou a ser disputada e competitiva com essa ascensão do Girona e tropeço dos grandes? Cara, eu acho que ela nunca deixou de ser competitiva e nem disputada. Que Barcelona e Real Madrid compitam pelo título entre eles é algo histórico de sempre. O Atlético de Madrid se intrometeu aí em 2021 ganhando. Eu acho que o que La Liga perdeu nos últimos anos foi bons jogadores e bom jogo. Média de gol, muitas faltas, muitos cartões, pouco tempo de bola rolando. Então ela perdeu capacidade de investimento dos clubes, os clubes espanhóis estão muito pobres, e perdeu bom jogo. Agora, a competitividade dentro dela, se mantém. Com Barcelona e Real Madrid e com o Atlético de Madrid. Não acho que o Girona vai brigar por título, são 7 rodadas só, é um elenco curto. O próprio Girona fala que o objetivo é se salvar, é se manter na primeira divisão. Estava vendo uma entrevista outro dia do diretor do Girona na Haku.
Vamos ver se Real Sociedad, se mais alguém pode. Atlético de Bilbao está começando muito bem, se pode brigar em cima por G4, mas manter ritmo de Barcelona, Real Madrid, até para o Atlético de Madrid é muito difícil, porque quando eles jogam bem, eles sempre ganham. Muitas vezes que eles jogam mal, eles também ganham. Real Madrid, os jogos que estava fazendo antes da volta do Vinícius, o Barcelona contra o Celta, quase que o Barcelona contra o Getafe, contra o Getafe também, mas contra o Mallorca. Então, por isso é muito difícil para os outros. O Girona vai ter que jogar sempre bem para fazer os pontos que Barcelona e Real Madrid fazem sem jogar bem. Lux Ferreira. Como vai ser quando a bolha econômica do futebol estourar e só a La Liga sobreviver? Eu não acho que isso aqui vai acontecer não, tá? Porque, por exemplo, a Premier League permite muitos investimentos, permite lá que o Todd Bowley coloque 1 bilhão de euros no Chelsea e que seja feito um investimento fora do que o clube arrecada, né? Coisa que a La Liga não permite. Embora com o novo fair play financeiro da UEFA, só 70% poderá ser gastos em salários, né? Se você arrecada 1 bilhão, você pode gastar 700 milhões no máximo em salários, não mais do que isso, isso vai a partir de 3 anos. Os times não podem ter mais do que 2 anos seguidos de prejuízo e tal. Novas regras do fair play financeiro para os clubes que estiverem em competições europeias e que não podem ficar registrando prejuízo atrás de prejuízo e depois vir o seu dono fazer um cheque e te salvar desses prejuízos fiscais. Acontece que, apesar, por exemplo, da Premier League ter esta bolha, os clubes são valorizados. A liga se valoriza a partir da bolha e os clubes também são valorizados a partir daí. Então as receitas aumentam. Se você for vender um clube da Premier League hoje, ele vale muito mais do que ele valia 10 anos atrás e muito mais do que ele valia 20 anos atrás. Então a coisa vai se retroalimentando. E não dá para dizer que a Liga vai sobreviver. Bom, o Sevilla, acho que está disputando a sua 5ª Champions seguidas ou a sua 4ª Champions nos últimos 5 anos. E é um clube que praticamente não consegue contratar jogadores. O Barcelona, que é o grande clube espanhol ao lado do Real Madrid, gastou 3 milhões de euros na última janela. Não dá para dizer que a Liga está sobrevivendo. A Liga está tocando como dá para frente. Mas não acho que a bolha irá destruir as outras ligas, especialmente a Premier League, e não acho que a Liga está sobrevivendo. Não, tampouco está morrendo La Liga. O que eu quero dizer é que assim, não está tendo um crescimento igual às outras sem participar dessa bolha superinflacionada, sabe? A Liga está estacionada, enquanto realmente algumas outras ligas, especialmente a Premier League, se inflaciona e se revaloriza. Então não acho que a Liga esteja mantendo atuada de uma outra maneira. Rafa Paulino 01. Fala, meu aloprador. Imagino que você esteja falando de mim. E eu exijo mais respeito, mas você está certo. A péssima arbitragem é um fato no BR. O que os clubes podem fazer para ajudar? Rafa Paulino 01. Meu alopradorzinho. Podem fazer muita coisa para ajudar. Parar com a choradeira pós-jogo, porque todo mundo se sente prejudicado. A postura dos diretores me parece uma postura muito de torcedor e muitas vezes para dar uma satisfação para o torcedor, então para maquiar uma derrota, para mostrar que eles estão lá, para um afago no torcedor, eles mostram toda essa revolta e vão mostrar DVD e vão fazer reclamação formal na CBF. Eu acho que a coisa não deve passar por aí, porque todos têm motivo para se sentir prejudicado, às vezes alguns mais, às vezes outros menos, mas todos têm. E a educação dos jogadores e dos técnicos, né? A gente vê declarações recorrentes do Abel Ferreira, que é um grande treinador, e eu acho que vai muito mal com as palavras, quase sempre, falando de roubo num jogo contra o Grêmio e outras vezes reclamando muito da arbitragem e tal, completamente fora de lugar esse tipo de declaração. E dentro de campo, todas as reclamações que existem, o árbitro não consegue ir no VAR em paz porque os caras ficam rodeando ele, como se, fazendo pressão para que ele veja uma imagem e interprete de uma forma ou de outra. Fora as tentativas de enganar, de rolar, de se jogar. Então, os clubes podem instruir melhor os jogadores para que não façam isso, e os treinadores também, e os dirigentes também, no seu papel de dirigente, ter decoro, né? Educação, ter fineza o suficiente para não sair jogando mais gasolina no fogo, que é o que fazem. Então, acho que os clubes são quem mais podem ajudar nesse momento, porque os árbitros estão talvez num limite de suas capacidades técnicas, que talvez não sejam tão grandes, mas com uma pressão muito grande que faz eles parecerem ainda piores.
Então, se eles não tiverem essa pressão que vem dos clubes, eu acho que eles podem trabalhar melhor e não parecer tão ruins como eles parecem. Matheus FF Moura. Minha namorada odeia whey protein. Acha desnecessário. Como posso convencer ela do contrário? Se você não é nutricionista, fica muito difícil você convencer ela do contrário. Mas por que ela não gosta de whey protein? Se ela for nutricionista, ela ganhou, né? Não tem muita discussão. Mas, cara, se você está treinando para... Bom, o whey protein é para ganhar músculo, né? Para aumentar o volume, hipertrofia e tal, mas também para recuperação muscular, né? O que acontece? Quando você malha, você produz micro-rupturas nas suas fibras musculares. E a proteína é quem vai colar aquilo ali de novo. Então, o whey protein é jogar proteína para dentro do seu corpo. Então, cada vez que você malha, que você faz aquela micro-ruptura, ele vem e se cola de novo mais forte, mais forte, mais forte, você vai acabar aesthetic. Você vai acabar muito mais forte. Então, o whey protein faz esse papel de te dar a proteína que você não consome no seu dia. Se você, Matheus FF Moura, pesa 70 quilos e está querendo hipertrofia, está querendo ganhar massa, você tem que comer mais ou menos 2 gramas de proteína para cada quilo. Então, se você pesa 70, 1 grama de proteína para cada quilo seria 70 gramas de proteína, 2 seria 140 gramas. É difícil pra caramba comer 140 gramas de proteína na natureza. Você tem que, eu lembro que tinha uma época que eu estava tentando fazer isso sem whey ou com pouco whey. A menina do açougue achou que eu tinha um tigre dentro de casa. Leva frango pra caramba, leva carne, leva pato, leva coelho. Então, o whey protein, numa porçãozinha de whey protein, tem muita proteína. Então, é assim, um amigo da nutrição, é tudo certo, não tem problema com whey protein, não tem contraindicação. Eu mesmo coloco no vinho, coloco na cerveja, coloco na salada, coloco em tudo. Azevedo com um X no meio. Azevedo. Acha que o Savinho tem potencial para um time grande? Tem. Tem sim, potencial tem. Ele já estava no Atlético Mineiro, que é um clube grande, tudo bem que na base. Mas tem. 7 rodadas até aqui do Campeonato Espanhol, 6 participações diretas em gol, 2 gols, 4 assistências. Muito bem. É o jogador que eu vejo que mais se comenta de La Liga fora dos clubes grandes, né? Claro que se fala dos Bellingham, se fala dos Lamine Yamal, dos Griezmann, desses aí é evidente. Mas até pelo hype do Girona, quem eu vejo que se fala mais em La Liga hoje é do Savinho. Lucas Valente. Não tem cara de valente, tem cara de simpático. Você vai ao Camp Nou só a trabalho? Onde você fica? Arquibancada? E como entras? Cara, eu vou a trabalho sempre. Não ao Camp Nou esse ano, né? Ao Estádio Olímpico de Montjuic, mas eu entendi a sua pergunta aqui. Eu vou a trabalho, eu entro credenciado, tem que fazer um credenciamento de empresa, falar para qual meio você trabalha, o que você vai fazer lá. E eu entro com a credencial de imprensa. Fico na tribuna de imprensa por isso. Eu já fui de arquibancada algumas vezes e tal, de cadeira, sei lá, já fui de torcedor algumas vezes também. Mas é caro, eu comprei ingresso em 2011, foi a única vez que eu comprei ingresso para ir no Camp Nou. Tanto que tem muitas perguntas sobre ingresso que eu não responder muito, porque cada jogo funciona de um jeito, se tem ingresso, quanto que é. Não faz parte do meu dia a dia informar sobre isso. Então, quando vem uma pergunta individualizada sobre isso, é evidente que eu não busquei informação para responder. Quem me acompanha aqui, que de vez em quando me pergunta sobre ingresso, muitas vezes eu não sei falar, não faz parte do meu dia a dia. John Bastian Lopes. Aparentemente, essa temporada, Barça tem mais opções na defesa. Por que está com um número pior no começo? Porque não está usando essas opções da defesa, né? O Barcelona, essa temporada, tem 2 laterais ofensivos, na última só tinha um. É muito diferente você jogar com Cancelo do que você jogar com Koundé de lateral. Tanto para defender como para atacar. Você vai atacar melhor e você tende a defender pior do que você defender com Christensen, Araújo e Koundé, e o contrário. Outra coisa é a ausência do Araújo, ficou fora muito tempo, é o melhor zagueiro do time, e voltou sem ritmo, com todo mundo já com ritmo de competição, então acho que ele voltou razoável, bem até contra o Celta, mas razoável só o Araújo contra o Mallorca. Além disso tudo, o time pressiona pior na frente, então quando o time toma muitos gols, eu sei que se olha muito para os zagueiros, para os volantes e tal, mas às vezes lá na frente a coisa estava sendo mal feita. E eu acho que o Barcelona está pressionando mal lá na frente essa temporada. Não foi assim contra o Mallorca, foi assim contra o Celta, especialmente o segundo gol do Celta, o Barcelona bagunçado, e o Celta poderia ter feito mais. É assim contra o Villarreal, saem muito fácil da pressão do Barça. Isso tem a ver com Gundogan pressiona menos, Lewandowski tem pressionado menos,
O Lamine pressiona menos também que na temporada, quando estava o Rafinha, por exemplo, e quando está o Rafinha a pressão é muito melhor. Então, características dos jogadores, querer atacar mais, querer atacar com mais gente, tudo isso faz com que estoure lá atrás. John X07, já que você colocou aqui um John, um X, um 0, um 7, eu falo em vários idiomas também. Quando você entrevista algum jogador ou técnico, você fica nervoso ou você tem sangue frio? Nervoso não. Por exemplo, na entrevista que eu fiz com o Piquet, muita gente fala que eu estava nervoso. A gente sempre fica muito tenso, especialmente nas entrevistas pós-jogo. Se vocês forem ver a entrevista que eu fiz com o Oriol Romeu um dia antes, é super tranquilo. A gente está numa sala, no CT, o cara já treinou, trocou de roupa, tomou banho, o cara está relaxado, você está relaxado. É uma entrevista pré-jogo, então você tem muito tempo para perguntar qualquer coisa que vai acontecer no jogo. É um ambiente muito ok. E quando assim, você está numa sala já, o cara chega lá, então você conversa um pouquinho antes, um papinho de elevador para gerar alguma empatia do cara. No pós-jogo não tem nada disso, cara. No pós-jogo a gente faz uns pedidos para assessoria via WhatsApp e às vezes você pede, sei lá, João Félix, Rafinha e Xavi e te chega o Christensen. E você pensou perguntas para 3 entrevistados e te chega um 4º entrevistado. Então, e o cara tá saindo do campo, o cara tá muito estressado pelo jogo, quando é um 5-0, lógico que é mais fácil. Normalmente o cara está estressado pelo jogo, você está estressado pelo jogo, porque a gente também fica ali absorvendo e dando informações na adrenalina do jogo o tempo inteiro. Então as entrevistas pós-jogo não é que tem nervosismo, elas têm tensão. Por perguntar bem, por entender o entrevistado também está tenso. É pós-jogo, muita coisa acabou de acontecer, você não teve tanto tempo assim para absorver tudo que aconteceu em campo para perguntar pro cara. Então, as entrevistas pós-jogos sempre são tensas. Quando as pessoas falam em entrevista, porque ele estava nervoso. Cara, você fica nervoso sempre. Todas as entrevistas pós-jogos são mais nervosas. Leonardo Oliveira, EDF. O Flamengo atual te lembra o Barça entre 2019 e 2021? Elenco acomodado, diretoria ruim? Bom, nesses 2 pontos aqui, não sei exatamente ver de longe se a diretoria do Flamengo é ruim, se o elenco é acomodado, não acompanho tanto dia a dia. A questão é que, assim, o Flamengo na temporada passada ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Nos últimos 4 anos, chegou acho que em 3 finais de Libertadores, ou até mais. Acho que só naquela Palmeiras e Santos que não. Ganhou campeonatos brasileiros, ganhou Copa do Brasil, ganhou Libertadores. De vez em quando não vai ganhar. Então, chamar um elenco de acomodado 9 meses depois de ganhar tudo, eu acho um erro, porque de vez em quando as coisas não saem. E ainda assim, com todo esse elenco acomodado e tal, chegou numa final de Copa do Brasil. Acho que o Campeonato Brasileiro está mais longe, porque abriu mão de muita coisa jogando com reservas para dar prioridade às Copas. Caiu cedo na Libertadores, é verdade, caiu nas oitavas, né, pro Olímpia. Mas, cara, é uma temporada. Você pode fazer ajustes, você pode trocar jogadores e tal. O Barcelona teve uma cultura. O Barcelona de 2019 a 2021 aqui, acho que você citou mais pelos resultados, mas vem de antes disso. Quando o Barcelona começa a renovar os contratos de Busquets, um Titi, Piquet e tal, lá em 2018 começa a se gerar uma cultura de muito agradecimento aos jogadores que deram tanto pelo clube, de manutenção e tal, e não trocar jogadores ou não fazer contratos mais curtos, com salários mais baixos, o que gera essa cultura de vacas sagradas e de jogadores que não saem nunca e de salários altíssimos do Barcelona. É muito difícil fazer essa relação, tá? Eu sei que teve um menino uma vez no podcast que até tentou fazer essa relação. Falei um menino simplesmente que eu não lembro o nome dele. Mas eu acho que tem pouquíssima relação entre tempo e cultura gerada no Barcelona e resultados que o Flamengo conseguiu até outro dia, até menos de um ano atrás. Madison Roberto, 5. Com João Cancelo tão ofensivo, não seria perigoso enfrentar o Real do Vini Júnior? Seria. Desconfio que contra o Real Madrid, não digo que o Cancelo não vai jogar, porque aparentemente quando ele não joga é um grande problema. Mas eu acho que o Cancelo vai jogar de lateral esquerdo contra o Real Madrid. O que vai gerar mais problemas, porque você vai ter muita gente por dentro, você deve atacar, imagino eu, pior por dentro, com tanta gente por dentro, o Cancelo, o João Félix, e por fora, na direita, você vai continuar tendo os problemas da temporada passada, que é um zagueiro lateral, dando apoio ao Rafinha. Você talvez possa marcar bem o Vinícius, o Araújo normalmente faz isso bem, mas eu acho que em jogos como o Real Madrid, se for pegar City, se for pegar Bayern, dificilmente o Barcelona jogará com 2 laterais super ofensivos como são Cancelo e Baldé. Saúde, claro, tava demorando. Line
DTROFC. Não faz o menor sentido o seu nick. O que acha do Tite no Corinthians? O Tite é o melhor técnico do Brasil. A gente pode falar da novidade do Fernando Diniz, do bom momento do Dorival e tal, mas o Tite consolidado no Brasil, as coisas que ele ganhou, credenciou ele como melhor técnico. Eu acho que se ele for ou pro Corinthians, ou pro Flamengo, ou para onde ele for, é uma ótima contratação. Deve fazer o time competitivo. A partir do momento que coletivamente o time joga melhor e coletivamente os times do Tite jogam bem, os jogadores melhoram também, então você vai ter seus jogadores jogando melhor. Uma forma de jogar que eu acho que combina mais com o Corinthians do que com o Flamengo. Acho que o Flamengo é um time mais ofensivo, para ir pra cima, para ser protagonista. O Corinthians existe desde lá atrás, com o próprio Tite, com o Mano Menezes, né? Quando caiu da Série A para a Série B em 2008, que depois ainda teve uma passagem de Adilson Batista em 2010, mas depois Tite, depois Carille. Eu acho que se gerou no Corinthians uma cultura de ser um time muito bom, reativo, e eu acho que está no DNA do time, do clube. Então, acho que mais para a forma de jogar do Corinthians do que do Flamengo, mas se for para o Flamengo também, imagino que funciona, porque ele é muito bom. Acho uma ótima. Seria uma muito boa para o Corinthians mesmo. Vero no Oliveira 09. Sente saudade de ver o Messi dia a dia? Abraço, coach. Coach não, hein? Coach não. O outro falou que é aloprado, barbaridades, beleza. Coach, não. Tudo tem limite. Vocês não vão se envolver com coach por aí. Vocês se envolvem com coach, hein? Então fala técnico. Coach pra mim é coach. É gente que tá querendo te ensinar coisas que você já sabe. Ou que você não precisa saber. Coach não. Sinto muita saudade de ver o Messi no dia a dia. Muita saudade. Insuportável saudade. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ecodin 9. Beckler, o que eu respondo para minha namorada quando ela diz que tá morrendo de dor de cólica? Isso não é uma pergunta, então você não precisa responder. Se solidariza com a menina, né? Deve doer uma barbaridade, então se solidarize, seja amigo dela, fique do lado, pergunta se ela quer alguma coisa, o que ela quiser que você faça, vá lá e faz. É o mínimo que você pode fazer. E se ela quiser paz e ficar longe de você, vá para longe dela. Então, mas fique do lado dela, seja amigo, preste algum tipo de ajuda e de socorro. Faça coisas para divertir ela, para ela não perceber que tá com cólica. Assiste uma sériezinha. Oferece um bolinho. Oferece bolo. Você não tem cólica. É. Mas eu te ofereço bolo, qualquer oportunidade. Luca T. Pinheiro. Favoritos para ganhar a Europa League? Liverpool. Tá jogando muito bem o Liverpool essa temporada. Soboslai e McAllister deram uma oxigenada nova no time. Darwin Núñez acho que está aparecendo melhor. Diogo Jota voltou bem de lesão esta temporada. Salah dispensa qualquer tipo de comentário, entrega muito. Então, por enquanto é o Liverpool. Agora a gente está em setembro, o campeonato acaba no final de maio. Rafa Godoy 00. Fala, Marcelo, para ti existe uma carência de posição no time do Barça? Qual jogador poderia suprir? Existe carência de pontas de pé natural, né? Um ponta esquerda canhoto, um ponta direita destro. Acho que é a principal carência do Barcelona. Falta jogadores que abram campo, que levem para a linha de fundo, para abrir espaços. Eu tenho visto o Rafinha querendo mais isso, tá? O Rafinha arriscando mais. Quem melhor faz isso no Barça é o Lamine Yamal, apesar de ser canhoto, ele leva bem para a perna direita e até define razoavelmente bem com a perna direita passes e finalizações. Mais pelo que eu já vi dele em base e em seleção espanhola do que no Barça, mas falta jogadores de pé natural na frente. Exímio Vagabundo, isso sim é um nome. Isso sim é um nome. Quem é que era que a pessoa Line DTR OFC? Exímio Vagabundo tem muito que ensinar para vocês. Faz favor de ter esse tipo de nick. Sua família deve adorar isso aqui, inclusive, né, Exímio Vagabundo? Sem um 9, esse esquema tático que o Real Madrid usou contra o Las Palmas é o melhor para ir sobrevivendo? Cara, contra o Las Palmas, eu não assisti o jogo, eu assisti lances depois, mas eu vi a escalação, o mapa de calor, porque eu fiquei curioso, você, Exímio Vagabundo, que falou aqui, me parece que jogou num 4-4-2 normalito, né? Abriu o Camavinga de um lado, o Valverde do outro, o Tchouaméni na base de 3 jogadores de meio, com o Brahim Dias um pouco mais de liberdade, atrás de Rodrigo e de Rossellu. 2 laterais mais defensivos, Mendy e Nacho, depois da lesão do Alaba. Nacho foi para o meio e entrou o Lucas Vázquez na direita.
eu acho que o Rossellu fez um gol de 9, fez um gol de centroavante, o Rodrigo pela esquerda, o Cruzeiro fez um gol de 9 por ali. E não, o tal do ir sobrevivendo é dar poucas chances para o adversário, como o Real Madrid tem tentado fazer e não conseguiu contra o Atlético, e gerar na frente o suficiente para fazer 2 golzinhos e te salvar, como estava conseguindo depois dos 40 do segundo tempo naqueles gols do Bellingham. Mas eu achei um esquema normal. O invento tático foi que ele fez contra o Atlético de Madrid, só com um atacante, com 3 volantes e 2 meias e tal, com laterais muito ofensivos e pouco defensivos, para um Atlético de Madrid que joga com 3 zagueiros para atacar bem pelos lados. Eu achei... É como eu gosto de falar aqui, eu não gosto de dizer que o técnico errou, porque no campo tático, né, naquela lousa tática, todos os técnicos ganham. Então o Ancelotti fez aquilo ali porque ele tinha uma ideia, outra coisa que não funcionou. Então eu não gosto muito de dizer que o técnico errou, mas não deu certo. E eu acho que não deu certo por conta de um muito mau jogo do Alaba, mas atacou mal e defendeu muito mal o Real Madrid. Mas o mau jogo do Alaba potencializou que as coisas dessem muito erradas. Caimán Freud. A maioria dos jogadores da seleção jogarem na Europa faz com que tenha menos torcida? Eu acho que sim. No geral, em redes sociais e tal, a gente tá dentro de uma bolha que acompanha muito futebol europeu, né? Mas eu desconfio que o torcedor brasileiro, que meu pai tem 58 anos, não saiba muito bem quem é o Matheus Cunha. Bom, o Marquinhos, acho que ele já está habituado pela seleção, mas, pô, sei lá, outros... Falei do Matheus Cunha aqui porque eu pensei em alguém, o Joelinton, que nem está convocado dessa vez, mas enfim, eu acho que tem mais dificuldade de saber que se jogasse no Brasil, porque a maioria dos torcedores brasileiros acompanham o seu time no Brasil, então acompanha os outros jogadores quando jogam contra o seu time, e normalmente eles consideram os jogadores do adversário 11 bonecos jogando contra o seu time que você conhece os jogadores. Mas eu acho que sim, diminui um pouco do brasileiro médio o sentido de pertencimento da seleção, de conhecimento da seleção e de interesse o fato de jogarem na Europa. Mas eu não sou desses que acha que o torcedor brasileiro não gosta da seleção, que o torcedor não liga, que o torcedor não se envolve. Eu não acho isso nem um dia. Nunca achei. Mr. Nilone. Pelo amor de Deus, me ajuda. Você não pediu anonimato, porque eu acabei de ler um PS aqui embaixo. Pergunta do meu amigo, se é que você me entende. Bom, se eu já te expus aqui, eu não vou editar. Eu torço para que os envolvidos não assistam. Estou gostando de uma menina, mas ela não dá bola para nenhum rapaz. Já sou amigo dela, mas tenho receio de falar o que realmente sinto por ela. E agora? Se ela não dá bola para nenhum rapaz, talvez ela não goste de rapazes. Pode ser por aí. Ou talvez ela seja tímida, ou talvez ela não esteja aí para namoro nesse momento da vida dela. Tem muita gente que não liga para isso em algum momento da vida. Se você já é amigo dela, você tem muito a perder, que é perder a amizade. Dá umas indiretas. Se ela não dá bola para nenhum rapaz, e se nenhum rapaz incluir você depois das indiretas, esquece. Vai para uma próxima. Ah, mas eu tô gostando dela. Você vai sobreviver. Vai por mim. Você não vai nem lembrar disso depois. Então, dá umas indiretinhas. Não deu bola? Se considere mais um rapaz. E aí vai ser feliz. Uma pessoa que você gosta menos. Você vai ser menos feliz, menos realizado. Mas é o que tem, né? Samuel Barreto. Qual o melhor segundo campeonato nacional europeu? Clara Albuquerque fará um vídeo sobre isso recentemente. Está empenhadíssima em argumentar sobre o tema. O melhor é a Premier League, sem nenhuma dúvida. Eu acho que depois você tem muita disputa que depende do que para o quê. Entre marcas e 2 rivais históricos e competitivos e que não sei o quê, Espanha, né? Barcelona e Real Madrid são um grandíssimo chamariz de tudo. São 2 dos maiores clubes do mundo. Historicamente, eu acho que é a rivalidade mais importante do mundo, porque em países como a Inglaterra você tem uma rivalidade mais pulverizada entre vários clubes, na Itália a mesma coisa, tem Inter, Milan, Juventus, fora a rivalidade da capital entre Roma e Lazio. No Brasil também você tem rivais regionais. E você tem grandes rivalidades no mundo. Tem aquele livro que o Futebol Explica o Mundo, né, que fala de várias rivalidades por aí. Acontece que Barça e Madrid são muito grandes, eles são imensos, eles são 2 clubes mundiais e com uma rivalidade muito local, enraizada de um século.
Então isso faz com que seja o maior clássico e a maior rivalidade do mundo, na minha opinião. Isso já faz com que o campeonato espanhol seja muito grande. São eles que seguram basicamente o campeonato espanhol. A venda de direitos do campeonato espanhol externamente é muito alta. A receita desses clubes, o poder de atração, pipipipopopó. O campeonato italiano tem mais times que disputam. Nos últimos 4 anos, 4 campeões. Muitos clubes têm conseguido investir. A Alemanha tem só um que ganha sempre, mas é um campeonato que tem 3 ou 4 times que eu quero ver jogar. Eu quero ver o Bayern, eu quero ver o Leverkusen, eu quero ver o Leipzig jogar, pelo menos esses. E é entretenimento garantido. São muitos gols, é jogo muito lá e cá. É legal ver o campeonato alemão. Fora que sai muito jogador da Alemanha. Eu estou completamente alucinado nas últimas semanas com Boniface, o atacante do Leverkusen. Que eu não sei se fala Boniface ou Boniface, mas eu gosto de falar Boniface. Fora isso, tem vários outros jovens na Alemanha. Então você tem aqui e ali motivos para achar um melhor do que o outro. Acho que a Clara vai fazer um vídeo só sobre isso, ela vai explicar melhor. Eu já sugiro para vocês seguirem aí o canal dela e se inscreverem, porque vai ter conteúdo sobre isso. Eu não tenho uma opinião muito clara não, tá? Até poucos anos atrás eu tinha certeza que era La Liga. Mas La Liga caiu muito de interesse e grandeza em qualquer coisa que não seja Barcelona e Real Madrid, basicamente, nos últimos anos. Alguma coisinha do Atlético, tá? Mas a classe média da Espanha caiu muito, por assim dizer. E eu acho que a classe média, a gente pode dizer que a classe média da Itália tem o Sassuolo, que é bom time, tem a Roma, tem a Fiorentina, tem a Atalanta, tem alguns. Agora, da Espanha, tudo bem. Essa temporada tá vindo a Real Sociedad, tá vindo o Atlético Clube, tá vindo o Girona. As coisas são cíclicas, as coisas vão mudando. E na Espanha talvez a gente tenha boas novidades em breve. 5h12, preciso sair daqui a pouco. Você tem que se arrumar, né? A gente vai fazer a degustação de vinho. Rebelo Sara. Beckler, por que o Xavi dá a impressão que não consegue melhorar os jogadores? Quando coletivamente o time não joga bem, os jogadores parecem pior. Quando coletivamente está bom, todos os jogadores parecem melhor. Olha o Gundogan, como ele parecia melhor no City do que no Barça. Por quê? Porque o time do City é melhor do que o time do Barcelona. Agora, o Xavi melhorou o Ronald Araújo, melhorou o Christensen, melhorou o Baldé, está em evolução. Praticamente revelou, né? Tinha começado com o Coman aqui e ali, mas o Xavi foi quem transformou o Baldé em titular do time, logo na segunda rodada da temporada passada. Melhorou o Frenkie de Jong, deu uma segunda vida praticamente para o Busquets na temporada passada. Melhorou Pedri, melhorou Gavi. Eu acho que o Xavi, alguns jogadores ele melhorou. Rafinha, Ferran Torres, Ansu Fati, até Lewandowski, esses caras eu acho que estão abaixo do que se esperava deles. O Rafinha menos, tá? O Rafinha eu acho que não está abaixo do que esperava não. Os números do Rafinha são muito bons, falta continuidade, falta talvez confiança, faltam outras coisas pro Rafinha, mas Ansu Fati, Ferran e até o Leva, eu acho que dele se esperava mais. Agora, ele melhora uns e outros não. Se coletivamente, eu acho que melhora principalmente os de defesa, né? Porque o time do ano passado foi um time de 1-0. Então, meio defesa são mais vistos do que o ataque do Barcelona, que essa temporada está fazendo mais gols. Embora esteja estourando atrás. Lá ele. Então, talvez dê impressão por isso, Rebelo Sara. Tito Santos 799. O rodízio está atrapalhando o entrosamento? Sinto que às vezes falta sintonia. Não acho não. Talvez entre Nigo Martínez e Ronald Araújo, mas eu acho que era mais falta de ritmo do que entrosamento. O segundo gol é uma bola que passa no meio dos dois. Ali sim, podia faltar alguma sintonia. Mas eu acho que mais falta de ritmo. Agora, nos treinamentos, praticamente não se treina time titular. Se treina movimentação, posição em campo e tal, mas não tem muito treino específico para time titular, time reserva, até porque não dá tempo de treinar. E não tá mudando 6, 7 jogadores por jogo, muda 2 ou 3, então não é para tanto. Cancelo e João Félix treinaram um dia, foram jogar contra o Osasuna. Voltou data FIFA, mais 2 treinos com o time completo e foram jogar contra o Betis aquele super jogo. Então por que 2 caras que acabaram de chegar e fizeram 3 ou 4 treinos com o elenco dão um resultado imediato e a gente fala que o revezamento está atrapalhando o entrosamento de caras que estão aí desde o ano passado? Porque uma coisa vai bem, outra vai mal, sabe? Então a gente está mais analisando resultados se a gente for por aí. Então não acho que esteja faltando entrosamento para um time que mexe 2 ou 3 peças só por jogo. Tinha uma estatística um tempo atrás, eu lembro, foi lá para 2011 e 2012. Eu dividi apartamento com o Mário Marra, da ESPN, na época a gente trabalhava junto no Sistema Globo de Rádio, ele na CBN e na Rádio Globo, e a gente estava assistindo um jogo uma vez, alguma coisa,
veio uma estatística de que o Alex Ferguson tinha passado, acho que 3 anos sem repetir o time do Manchester United. 3 anos. E era o grande bicho-papão da Inglaterra e muitas vezes da Europa. Tinha chegado em final de Champions 2008, 9 e 11. Então, eu não acho. Gabriel Sandrini, oficial. Marcelo, qual a relação na música Viva la Vida, do Coldplay, com o Barça? O Barça do Guardiola, da primeira temporada, sempre que se fazia um gol no Camp Nou, tocava essa música. Então virou uma música símbolo daquele time. Lucas Jean, 04. O que você acha de um date na academia? Tem mais 3 linhas, eu nem sei se eu quero continuar. Chamar a morena que gosta de erguer peso pra... Nossa, ainda bem que você terminou com treinar. Gente, eu passei o olho rápido, eu já achei que você ia cometer aqui um atentado ao pudor na sala de peso livre. Porque eu achei que a menina gosta de erguer peso e você ia chamar ela pra outra coisa que parece treinar, tem muitas letras muito parecidas, e eu achei que você estava indo pra esse lado, Lucas Jean 04. Eu acho ruim esse date aqui, tá? Acho uma merda, pra falar a verdade. Acho completamente ruim. Porque, cara, você vai chamar a menina pra treinar. Vocês vão ter que fazer os mesmos exercícios o tempo inteiro, né? Ah, ela gosta de treinar, eu também. Aí vai ela pro leg press, vai você pro supino, acabou o date. E agora? Aí você vai fazer um intervalo para ir lá conversar com ela também. Esse intervalo não vai durar entre 45 segundos e 1 minuto, você sabe muito bem. Você vai treinar mal, ela vai treinar mal. Vocês não vão ter nem date, nem treino. Então, não faz isso, não tem nada a ver. Chama ela para depois da academia. Vai treinar, sei lá, marca com ela no horário e depois vocês vão tomar um whey protein juntos. Coloca 2 scoops de whey para você mostrar para ela que você não tá brincando em serviço. Mas... E outra coisa, homem é idiota, você vai querer pegar mais do que você pega para se mostrar para ela e tal, vai se machucar, não vai conseguir série, vai terminar todo tremendo, parecendo um velho caquético, não faz isso não. Outra do Lucas Jean 04, mais uma chance para você. Becklerzinho, você acha que até aqui o Salah teve uma carreira melhor que a do Neymar? Acho. Em número de títulos, um ganhou Champions, outro ganhou Champions também, e que os números do Salah pelo Liverpool, acho que é o 5º maior artilheiro da história do Liverpool, um dos maiores da história da Premier e tal. O Salah eu acho que teve de 24 ou 25 anos pra frente excelentes, e o Neymar teve antes dos 25, 26, que foi depois que ele saiu do Barcelona, e passou 6 anos estacionado no PSG. A questão é que o Salah construiu o suficiente para ele ser um grande ídolo de um grande time. Isso voltou para o Neymar. Então acho que é aí que difere, tá? Porque a gente pode pegar que o Neymar até os 25 teve uma carreira e que a do Salah foi boa a partir dos 25. Então empata as Champions, que os campeonatos e tal. Pra cá e pra lá, acho que não são os números que vão dizer isso aqui. E nem a bola que cada um pode jogar. Porque eu acho que o Neymar é melhor jogador do que o Salah. Para mim, depois de Messi e Cristiano, o grande jogador dessa geração é o Neymar. A questão é que o Salah construiu uma idolatria num dos maiores clubes do mundo que o Neymar abriu mão de construir. Quando ele sai do Barcelona, como ele sai do Barcelona, ele joga... Cara, na época eu tava cobrindo, vocês sabem muito bem, de dentro isso. Ele foi considerado um novo Figo para a torcida do Barça, um grandíssimo traidor, não só por ter aberto mão do Barcelona para ir para o PSG, mas como foi que o Barcelona tinha acabado de renovar, que não avisou antes, então o Barcelona não pôde se antecipar ao mercado e contratar um outro atacante. A partir do momento que todo mundo sabe que o Barça tem 220 milhões, toda a contratação fica mais cara, então isso também prejudicou o clube. Então, pelo que o Salah construiu no Liverpool, bom, tudo bem que o Neymar pode ter no Santos, mas já ficou mais distante, sabe, há muito tempo. E também, assim, né, eu sei da grandeza que o Santos tem, mas hoje a mídia e tal está na Europa, o Salah construiu isso a um nível global maior que o Neymar. Eu acho que a carreira do Salah foi sim melhor que a do Neymar. Se hoje os dois olharem para trás, o Salah sai com uma carreira mais completa do que o Neymar, eu acho. E seleção eu nem conto, né, porque... Cara, com o Egito não tem as chances que um jogador com a seleção brasileira tem. Matheus Antônio 05. O Atlético de Madrid tem chance de títulos nessa temporada? Tem. Eu acho que nas Copas espanholas, a Supercopa e a Copa do Rei pode, é mata-mata. Sempre pode. Campeonato espanhol talvez seja mais difícil, porque eu acho que Barcelona e Real Madrid vão fazer pontuação muito alta por isso. Quando jogam mal, ganham. O Atlético de Madrid dificilmente vai ganhar jogando mal. Mas desde janeiro já vem fazendo uma pontuação muito alta no espanhol. Então, se a pontuação do campeão passar de 80, de 85 pontos, eu tendo a imaginar que Barcelona e Real Madrid têm muito mais chance de chegar lá do que o Atlético. O Luiz Ener. O que você acha do Kvara
Na minha visão, ele tá mal há um tempo. Acha que foi jogador de uma temporada? Para achar isso, tem que esperar mais algumas temporadas, mas eu também acho que ele tá mal há algum tempo, desde o final da temporada passada. Esse Napoli já tá se esfarelando, né? Dentro e fora de campo, as polêmicas fora das quatro linhas, o mau time dentro de campo. E eu acho que ele já terminou mal a temporada passada. Vamos ver como que ele vai sair dessa. Podia ser que fosse uma grande fase, que não era real, e pode ser que seja uma má fase agora, que tampouco seja real. Veremos. João Vitor. Eu dei uma pausa para saber se ele te pediu anonimato ou não. Me apaixonei por uma guria de outro estado. Ela não sabe. O que eu faço? Não paro de pensar nela. João Vitor, se você for um jovem que não tem condições econômicas de ficar viajando para outro estado, esquece. Se vocês não têm condição de ficar mantendo isso, se você for um adolescente que não vai conseguir e tal, esquece que não vai rolar. Se você tem condição, eu me casei com uma mulher que vive em outro país. Mas a gente tem condição de a cada 15 dias pegar um voo para cá e para lá. Condição econômica e tempo também. Se você não tem, cara, não vai dar certo. Não gasta energia na sua juventude batalhando por algo que... Ah, mas eu estou apaixonado. Pô, vive essa paixão, vai lá algumas vezes e tal, mas eu acho difícil. MTzin, que eu acho que deve ser Mateuzinho, 0,72. Sancho seria uma boa para o Barça caso o João Félix não fique após empréstimo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um é ponta direita, o outro é atacante pela esquerda e não é ponta. Então, não tem nada a ver. Se o Sancho seria uma boa para o Barcelona por ser um ponta direita com pé direito, talvez. Mas desde que ele saiu do Dortmund, onde é muito mais fácil jogar do que no Manchester United, pelo futebol que se pratica na Alemanha e as expectativas que se tem em cima de um jogador do Borussia Dortmund, ele não deu certo. Então, com o Sancho, eu tenho muito mais dúvidas do que certezas. Então não sei se seria uma boa para o Barça, não. Uau, Ferrari. O Barça vencer tudo essa temporada ajudaria na crise financeira? Inicialmente até atrapalha, porque tem que pagar muitos bônus aos jogadores quando eles ganham títulos e o Barcelona tem muitos jogadores com gatilhos de bônus muito altos. Mas ajuda chegar em final de Champions, te dá muita premiação, o campeão de Champions tem uma premiação muito alta. Se você for chegando nas finais dos campeonatos, estádio cheio, ticketing, tudo isso te dá muita grana e tal, mas, cara, não vai ser vencer tudo que vai dar ao Barcelona um respiro de crise econômica. Basicamente não vai mudar a situação econômica do Barça e ganhar tudo. Não vai resolver nenhum problema. Teus Oli. Assiste jogos sem comentarista para não ficar com a opinião dele ou isso não interfere? Pode interferir sim. O Riquelme recentemente disse isso, que tira o volume porque ele quer ter a opinião dele, não a opinião do comentarista, e eu acho que ajuda. Porque o comentarista não só comenta, ele informa, ele te faz ver algo que você talvez não tenha visto. Eu vejo tanto pelo senso crítico de transmissão, de ver se o cara está comentando com timing, se o diálogo entre ele e o narrador são bons. Eu sou meio freak de perceber o jornalismo na coisa para se eu faria igual, para eu ter cuidado para não fazer ou para fazer igual em uma transmissão que eu estiver. Fora que dá muitas informações. Normalmente o comentarista estudou para o jogo e tal, coisa que você que está simplesmente assistindo não. Então, além de tudo, você vai se informar. Georgelis. Por que o Barça demorou tanto tempo para permitir sócios de outros países? Porque ele não quer que o clube perca a essência. Não quer que, por exemplo, 100 mil brasileiros sejam sócios do Barça e o presidente seja escolhido no Brasil e não na Catalunha. Né? Porque o sócio pode votar no Barcelona. Todo sócio pode votar. Então é por isso. Agora, a crise econômica fez com que abrir para sócios talvez trouxesse uma receita a mais para o clube e por isso eles permitiram. E para fechar, Lucas Christian, quem está mais forte para ganhar a Libertadores? A constância do Palmeiras, embora não faça um grande ano, e a competitividade que esse time mostra, especialmente em mata-mata, me faz pensar que Palmeiras é um forte competidor. Não vi Boca, então não sei. Gosto muito do Fluminense, embora a expulsão do Samuel Xavier tenha tirado do Fluminense a chance de abrir uma vantagem importantíssima contra o Inter. Então, confronto mais aberto do que eu pensei que chegaria ao Beira-Rio. Achava que o Fluminense levaria vantagem para o Beira-Rio e não levou. Então, a expulsão do Samuel Xavier mudou todo o jogo, embora o Inter já fizesse um bom primeiro tempo em contra-ataque, saindo muito bem da pressão do Fluminense, achando muito espaço para correr. Mas o Palmeiras é muito constante, né? Palmeiras em mata-mata. O Abel estuda muito bem os adversários, prepara muito bem os jogos. Cada jogo ele muda time, muda treinamento, muda peças, muda forma de jogar. É um time talhado para isso. Meu povo, acabou. 50 minutinhos aqui respondendo vocês.
Faz favor de curtir isso aqui, de se inscrever. Estou fazendo um esforço grande para gravar isso aqui para vocês. E a quinta-feira, eu sei que eu estou gravando um dia antes, então a partir de agora está liberado. Só me façam um favor. Percam o juízo, percam completamente a cabeça, vá para outro estado, atrás de uma paixão aparentemente impossível, que não trará muitos frutos. Faça tudo isso. Talvez vá para um outro estado e acorde em um terceiro estado, não só um estado de saúde ou um estado mental, mas também um estado de onde você realmente se encontra. E faça tudo isso sabendo que sexta-feira ainda é dia produtivo. Então, engane amanhã os seus professores ou seu chefe fingindo que você está produzindo e vença o capitalismo dessa forma. Vença o capitalismo. Você é tão oprimido que você tem que tirar a vantagem também de algum jeito. Então, faça tudo o que você tem que fazer hoje e amanhã seja um absoluto fantasma no seu ambiente laboral. E se você é um estudante, não vai ser o que você vai aprender amanhã que vai mudar a sua vida e a sua carreira. Então, tá todo mundo liberado para fazer o que quiser e acordar em outro estado nessa sexta-feira, acordar em outro estado também nesse sábado e no domingo se arrepender amargamente dessas decisões mundanas e recomeçar uma semana como se nada tivesse acontecido, voltando para uma vida cheia de falsas esperanças. Beijo para vocês, meu povo. Até amanhã, depois de Sevilha e Barcelona, Barcelona e Sevilha, eu volto aqui para falar com um bando de bêbado largado pela sociedade assistindo vídeo no YouTube. Tchau.